Olá, bom dia. Meu nome é Mariana Carvalho, eu sou endocrinologista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade. A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o critério utilizado para definir a obesidade hoje em dia é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, no qual a gente pega o peso e divide pela altura elevada ao quadrado e você tem um índice. Esse índice acima de 30 é considerado obesidade. Além de tudo, existem outros conceitos também. Nós temos que levar em conta não só o excesso de gordura corporal, tá? Nós temos que levar em consideração o tipo de gordura, como que a gordura acumula e a quantidade de gordura em relação à massa magra e à massa adiposa. Estima-se que no Brasil, hoje em dia, cerca de 40% da população está acima do peso, tá? Isso representa aproximadamente 70 milhões de indivíduos acima do peso, sendo que 18 milhões desses indivíduos estão com o IMC acima de 30, ou seja, estão com o IMC na faixa de obesidade. A gente fala, né, que é uma epidemia mundial aí, não só no Brasil, porque os dados mundiais também caminham na mesma proporção. E quais são as causas da obesidade? Não é uma causa só, né? A gente fala que é uma doença multifatorial. Então a gente consegue listar várias causas de obesidade. A primeira delas, né, que é bastante importante, é o fator genético. Então é o que a gente fala que é a tendência, né? O nosso terreno genético aí, que é a tendência. Famílias de pais obesos filhos de pais obesos têm uma chance maior de vir a desenvolver o excesso de peso aí e a obesidade. Fatores nutricionais, né? Então a nossa alimentação hoje em dia mudou muito o padrão, né? Então hoje em dia sabe-se que tem muito mais um consumo de alimentos ricos em gorduras, principalmente gordura saturada, alimentos ricos em carboidrato, em açúcar simples, alimentos ricos em sacarose, né, alimentos refinados e alimentos industrializados. E ao mesmo passo diminuiu-se, né, a ingesta de fibras e frutas. Então, hoje em dia reduziu-se muito o consumo de frutas e verduras, né? O que a gente sabe, se a gente for pegar estudos epidemiológicos, né, de 30, 40 anos atrás em relação a hoje, a nossa população tem ingerido cerca de 500 calorias a mais do que era ingerido antigamente. E é uma caloria que a gente fala que é vazia, uma caloria bem pior, né, que é pouco rica em nutrientes e muito rica em alimentos que fazem mal para a nossa saúde, as gorduras saturadas e a sacarose. Outras causas inerente a isso também, estamos ficando mais sedentários, né? Então a população, nosso estilo de vida culminou para isso, para ficarmos mais sedentários. Então o nosso gasto energético basal, ele acaba sendo menor. Então, como você vai consumindo mais caloria e gastando menos, e com isso você vai acumulando o tecido adiposo, você vai acumulando gordura e isso vai gerando a obesidade. Tá? Outras causas que podem levar à obesidade também são fatores comportamentais, fatores psicológicos que a gente fala, psiquiátricos, né? Então, os distúrbios de compulsão alimentar, o nosso modo de vida, muito estresse hoje em dia, muita pressão no trabalho, os problemas podem fazer com que de alguma maneira você tenha isso não acontece, isso é mais raro, né? Mas pode acontecer. Então você tem episódios de compulsão alimentar e isso pode desencadear um aumento da ingesta alimentar, propiciando o aparecimento da obesidade. E qual é o tratamento da obesidade? Eu sempre costumo dizer para os pacientes que é um tratamento que ele não é tão simples, né? Ele exige a paciência e exige uma boa equipe multidisciplinar por trás. Então, o primeiro passo é você procurar profissionais qualificados para isso. Fuja das dietas milagrosas, dietas restritivas, que corta o glúten, corta o carboidrato, corta qualquer tipo de alimento na sua refeição.
né? Então procure um nutricionista que vá fazer um plano de reeducação alimentar e ver o quanto que o seu corpo precisa para você, realmente para você conseguir perder e manter o peso, tá? Um outro passo é procurar fazer um programa de atividade física com acompanhamento de um profissional qualificado, né, para você não ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de machucado no seu corpo, até em decorrência do excesso de peso. Uma outra medida importante também é a terapia comportamental. Para quê? Para você trabalhar o porquê você está aumentando o consumo calórico, se você tem algum fator psicológico, algum componente, algum transtorno de ansiedade que está fazendo com que você aumente o consumo de calorias nesses períodos. E você pode procurar a ajuda de um endocrinologista também, né? Como que o endocrinologista pode te ajudar? Ele vai identificar se você é eletivo para fazer algum tipo de tratamento com medicamentos. A gente não teve muito progresso em relação às medicações, né? A Anvisa autoriza poucos medicamentos para tratarmos a obesidade, mas se você tiver indicação, nós iremos, algum endocrinologista irá fazer o tratamento adequado para você quando indicado. Lembrando que não são todas as pessoas que são eletivas para fazer uso do medicamento, mas no geral você tendo uma perda de 5 a 10% do seu peso corpóreo, você já vai apresentar benefícios em redução do risco cardiovascular e do risco de apresentar as doenças na qual eu citei anteriormente.